Vamos fazer então a prece inicial para a gente começar o nosso estudo. Que Deus, no seu infinito amor e na sua infinita sabedoria, nos guie e permita que nós possamos estudar, aprender e praticar todos os ensinamentos que estão aqui hoje, trazendo sempre amor e esperança para as nossas vidas e que a gente possa devolver isso para o mundo. Que assim seja. Dando sequência ao nosso estudo do capítulo 2 do livro 4 do Livro dos Espíritos, sobre esperanças e consolações. Vou fazer a leitura das questões 980 a 982. O laço simpático que une os espíritos da mesma ordem é para eles uma fonte de felicidade? Resposta: a união dos espíritos que se simpatizam para o bem é, para eles, uma das maiores alegrias, porque não temem ver essa união perturbada pelo egoísmo. Eles formam, no mundo inteiramente espiritual, famílias com o mesmo sentimento, e é nisso que consiste a felicidade espiritual. Como no teu mundo vos agrupais em categorias e sentis um certo prazer quando vos reunis. A afeição pura e sincera que sentem e da qual eles são objeto é uma fonte de felicidade, porque lá não há falsos amigos nem hipócritas. Nota: o homem sente as primícias dessa felicidade sobre a terra quando encontra almas com as quais pode se confundir numa união pura e santa. Em uma vida mais depurada, essa alegria será inefável e sem limites, porque não reencontrará senão almas simpáticas que o egoísmo não arrefece, porque tudo é amor na natureza, é o egoísmo que o mata. Há, para o estado futuro do espírito, uma diferença entre aquele que em vida teme a morte e aquele que a vê com indiferença e mesmo com alegria? Resposta: a diferença pode ser muito grande. Entretanto, frequentemente, ela se apaga diante das causas que dão esse temor ou esse desejo. Quer a tema, quer a deseje, pode-se estar movido por sentimentos muito diversos, e são esses sentimentos que influem sobre o estado do espírito. É evidente, por exemplo, que naquele que deseja a morte unicamente porque vê nela o termo das suas tribulações, é uma espécie de murmuração contra a providência e contra as provas que deve suportar. É necessário fazer profissão da fé espírita e de crer nas manifestações para assegurar nossa sorte na vida futura? Resposta: se fosse assim, seguir-se-ia que todos aqueles que não creem ou que não tiveram o mesmo modo de se esclarecer são deserdados, o que seria absurdo. É o bem que assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduz. Nota: a crença no Espiritismo ajuda a se melhorar em fixando as ideias sobre certos pontos do futuro. Ela apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque permite conhecer o que seremos um dia. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina a suportar as provas com paciência e resignação. Ele desvia os atos que podem retardar a felicidade futura, e é assim que contribui para essa felicidade, mas não diz que sem isso não se pode alcançá-la.
As questões abordadas nos fazem refletir sobre 3 pontos específicos. Um é a alegria de sabermos que o laço que une espíritos simpáticos, especialmente para o bem, não se desmancha. São laços fortes que nos levam a permanecermos juntos na espiritualidade, se conseguirmos vibrar na mesma sintonia. Que o desprendimento da morte, ou seja, a falta de temor pela morte, não representa obrigatoriamente uma evolução espiritual. A vida representa oportunidade de trabalho e desenvolvimento. Então, não temer a morte é bom, porque nós acreditamos em Deus e sabemos que o espírito é imortal. Mas valorizar a vida também é bom, porque é o momento que nós temos para aprendermos e colocarmos em prática no laboratório chamado Terra. E, enfim, fazer profissão de fé espírita e crer nas manifestações pode assegurar a sorte na vida futura? Não é bem isso, né? Mas a fé raciocinada, a fé que se fortalece a partir do conhecimento e da prática do exercício do bem, da caridade, da renovação de pensamentos, de ações, de sentimentos, essa sim nos garante muita sorte na vida futura. Penas temporais. Questão 983. O espírito que expia suas faltas numa nova existência não tem sofrimentos materiais, e então é exato dizer que, depois da morte, a alma não tem senão sofrimentos morais? É bem verdade que, quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida são para ela um sofrimento, mas não tem ela senão o corpo que sofre materialmente. Dizeis frequentemente daquele que está morto que ele nada mais tem a sofrer. Isso não é sempre verdadeiro. Como espírito, ele não tem mais dores físicas, mas, segundo as faltas que cometeu, pode ter dores morais mais pungentes e, numa nova existência, pode ser ainda mais infeliz. O mal rico nela pedirá esmola e será vítima de todas as privações da miséria. O orgulhoso, de todas as humilhações. Aquele que abusa de sua autoridade e trata seus subordinados com desprezo e dureza, então será forçado a obedecer a um senhor mais duro do que lhe o foi. Todas as penas e as tribulações da vida são a expiação de faltas de uma outra existência, quando não são a consequência das faltas da vida atual. Quando houverdes saído daqui, compreender-la-eis. O homem que se crê feliz sobre a terra, porque pode satisfazer suas paixões, é o que faz menos esforços para se melhorar. Frequentemente, ele espia desde esta vida sua felicidade efêmera, mas a espiará certamente em uma outra existência, também toda material. Questão 984. As vicissitudes da vida são sempre a punição de faltas atuais? Não. Já o dissemos, são provas impostas por Deus ou escolhidas por vós mesmos no estado de espírito e antes da vossa reencarnação, para expiar as faltas cometidas em uma outra existência, porque jamais a infração às leis de Deus e, sobretudo, a lei de justiça fica impune. E se não é nesta vida, será necessariamente em uma outra, e por isso aquele que é justo aos vossos olhos frequentemente está marcado pelo seu passado. Questão 985. A reencarnação da alma no mundo menos grosseiro é uma recompensa? É a consequência de sua depuração, porque à medida que os espíritos se depuram, eles encarnam em mundos cada vez mais perfeitos.
até que tenham se despojado de toda a matéria e estejam lavados de todas as suas manchas, para gozar eternamente da felicidade dos espíritos puros no seio de Deus. Nos mundos onde a existência é menos material que neste mundo, as necessidades são menos grosseiras e todos os sofrimentos físicos menos vivos. Os homens não conhecem mais as más paixões que nos mundos inferiores os fazem inimigos um dos outros. Não tendo nenhum objeto de ódio nem de ciúme, eles vivem entre si em paz porque praticam a lei da justiça, do amor e da caridade. Eles não conhecem os aborrecimentos e as inquietações que nascem da inveja, do orgulho e do egoísmo, e que fazem o tormento da nossa existência terrestre. Obrigada, então, pelas palavras e pelas questões que a gente leu. Senhor, que a gente possa absorver tudo que foi ensinado aqui hoje, que a gente possa praticar isso em nossas vidas, dos nossos semelhantes, que a gente possa ser ativo sempre no bem e que isso possa se refletir para todos que nos cercam, para toda a sociedade, para o mundo todo de forma geral. Que nos ilumine e guie essa semana para que a gente tenha bons estudos, bons ensinamentos e que estejamos sempre amparados pela sua luz. Que assim seja.